Bom, pessoal, seguindo aqui a terceira parte desse tutorial do Google Classroom, agora a gente vai fazer a correção dessa atividade que foi feita pelo Google Forms. Então, como é que a gente vai fazer isso? Bom, eu vou aqui em atividade, né, dentro da área tumores odontogênicos eu tenho aqui a atividade que foi desenvolvida, né, então eu posso clicar aqui em ver a atividade. Então eu vou ter aqui um relatório do que aconteceu, né? Eu tenho os alunos que entregaram aqui a resposta, né? Então eu tenho aqui no total de 2 entregues e 0 atribuídos, porque eu só tenho 2 alunos nessa turma. Então agora estão aparecendo como entregues. Se tivesse mais alguém faltando entregar, ia estar aparecendo aqui como atribuído, né? Na hora que a gente cria a atividade, aparece todo mundo como trabalho atribuído e conforme os alunos forem entregando, vai aparecer aqui como entregue. E aí, a gente tem algumas opções aqui. Ó. A primeira coisa que a gente tem, a gente pode clicar aqui em importar notas. Quando eu clicar em importar notas, ele vai puxar das respostas que foram entregues lá no formulários. Ó. Então aqui, ó, os dois alunos ficaram de 2,5 pontos ficaram com 0,8. Mas lembrando que a gente não tem como corrigir algumas questões ali, né? Algumas questões foram de responder, é, aí dependendo da resposta do aluno, por mais que a gente tenha colocado a resposta certa, pode ser que o Google não consiga corrigir automaticamente, então isso aqui ele mesmo coloca como um rascunho, não é a nota final ainda, a gente vai precisar corrigir manualmente isso. Como é que a gente vai fazer para corrigir manualmente isso aqui? A gente vai voltar aqui na página inicial da turma, certo? E aqui a gente vai clicar de novo em atividades, certo? E aqui em atividades a gente vai clicar em pasta da turma no Google Drive. Aqui vão aparecer todos os materiais que a gente disponibilizou, inclusive a atividade de teste, que foi essa aqui, a atividade teste 2 que eu utilizei. Então eu vou dar 2 cliques nela, e ele vai abrir o Google Forms. Aqui no Google Forms, a gente vai ter as perguntas, onde eu posso editar as perguntas novamente se eu quiser. E aqui eu tenho essa segunda aba, que são as respostas. Então, dentro das respostas, ele vai abrir primeiro um resumo do que foi feito, né? Então, aqui tem uma estatística, qual foi a média da turma, a mediana, o intervalo. é, Ele cria gráficos. Aqui não está muito ilustrativo porque são só 2 alunos, mas a gente consegue ter uma boa noção de como foi o desempenho da turma como um todo. Aqui ele coloca aqui quais são as perguntas que foram mais erradas com frequência. Então a pergunta 1, 2, 3, 5 e 6 foram as mais erradas. Lembrando que aqui a gente não corrigiu ainda, né? Então pode ser que isso mude. Aqui mostra quais são as pontuações. Por enquanto só tem esses 2 alunos na turma. A pontuação parcial de cada um é 8, tá? E não está liberada essa pontuação, ou seja, os alunos não têm acesso a ela ainda. Quando eu tiver corrigido tudo, eu posso clicar aqui e a pontuação vai ser liberada. Aqui tem uma estatística de cada pergunta, né? Então ele mostra aqui, olha, qual era a opção correta. A opção correta era a opção 1. Um aluno respondeu a opção 2, outro aluno respondeu a opção 3. Então a gente pode ver aqui, por exemplo, nessa estatística de cada pergunta, se a pergunta foi de repente mal elaborada, ou se talvez aquela questão que foi perguntada nessa pergunta não tenha ficado muito claro para o aluno. Se cada um errou em diferentes opções, significa que realmente foi só coincidência. Se muitos alunos responderam uma mesma opção, pode ser que tenha tido algum entendimento errado. Enfim, a gente tem aqui informações valiosas a respeito de cada questão, né? Então, isso tudo aqui é apenas um resumão de cada pergunta que você fez, com várias estatísticas de forma geral da turma. Aqui na aba Pergunta, a gente já vai ter pergunta por pergunta quais foram as respostas dadas pelos alunos. Novamente explicando, como só tem 2 alunos nessa turma, apareceu aqui 2 respostas para a pergunta 1.
percebam que os dois alunos erraram a resposta. Essa resposta aqui, essa pergunta aqui, perdão, ela é uma pergunta objetiva, então já está corrigida pelo próprio Google. Entretanto, pode acontecer alguma situação em que você colocou como resposta certa a alternativa que não era a alternativa mais correta, ou por um acaso tem alguma outra alternativa que você colocou como errada, mas que por algum descuido, essa alternativa também pode ser considerada correta. Então você pode revisar essa correção se for necessário. Aqui você vai verificar quem foi que deu a resposta. Ó. Aqui foi um aluno, a gente vai vendo, consegue ver pelo e-mail qual foi o aluno que deu essa resposta. Se a gente achar necessário, por exemplo, um aluno que respondeu alguma coisa muito errada, ou algum aluno que respondeu algo muito próximo do certo, e você pode adicionar aqui um feedback para explicar o porquê que estava errado, ou então tentar explicar melhor para esse aluno que não entendeu muito bem, e assim por diante. Então aqui eu vou corrigindo ó, pergunta por pergunta. Primeira pergunta 1, eu vou para a pergunta 2, também é uma questão objetiva, então posso passar. Pergunta 3, aqui também uma questão objetiva eu posso passar. Pergunta 4, também objetiva eu posso passar. Pergunta 5 também é objetiva eu posso passar. Pergunta 6 também é objetiva. Pergunta 7, agora a pergunta 7 ela não é objetiva. No caso, todos os dois alunos responderam de uma resposta que eu já tinha colocado como correta. Né? Lembra que eu até adicionei odontoma com letra minúscula. Né? Então ele foi considerado certo já pelo Google. Então nem preciso corrigir. Ó, tá vendo aqui vale 2, o aluno está com 2 pontos já. Vamos para a próxima. Aqui, ó, também, o que aconteceu? Eu tinha respostas prontas já, só que não foi feito da forma exatamente como estava escrito lá. Ó. Eu tinha colocado interproximal, mas sem uma radiografia antes. Esse aluno respondeu com radiografia na frente, então ele não reconhece. Então eu tenho que dar agora o OK. Estou marcando como correta. Aí já vai dar a pontuação correta para o aluno. Aqui, ó, esse outro aluno respondeu byte wing separado. Eu tinha colocado byte wing junto lá na resposta. Então isso não significa que esteja errada. É só escrever de uma forma diferente de como estava a resposta padrão. Então também vou considerar correta. Percebam que ele pediu aqui, ó, dizendo que as edições estão pendentes que eu tenho que salvar. Então eu clico em salvar e já vai deixar isso salvo. Agora eu posso ir tranquilamente para a próxima pergunta. Aqui também é uma resposta que eu não tenho como corrigir automaticamente. É uma resposta grande e tudo. Então aqui a gente respondeu coisas aleatórias só para constar. E eu vou fingir que essa aqui está certa e vou dizer que essa aqui está errada. Então percebam, aqui ele deu a pontuação, eu confirmei que está certa, 5 pontos de 5. E aqui ele não deu a pontuação. Aqui eu ainda tenho a opção, por exemplo, de dizer que a resposta está meio certa. Eu posso dar aqui 3 pontos de 5 e aqui eu posso dar pelo menos 1 ponto de 5. E aí eu salvo. E posso ir para a próxima pergunta. Aqui também, mais uma vez, é uma pergunta que é de responder. Vejam, duas respostas foram iguais, idênticas, então ele já deu como certa, então também não preciso intervir aqui, posso seguir para a próxima. Agora, são as perguntas de opinião, então a gente não precisa corrigir, né? Pode passar para a próxima, não tem nenhum problema. A partir desse ponto aqui, as perguntas já estão todas corrigidas. Né? A gente já corrigiu todas as provas, todas as questões que estavam pendentes. Nessa outra aba, eu posso avaliar aluno por aluno. E também, inclusive, posso corrigir por aqui também. Então, no caso aqui, eu estou vendo desse aluno aqui. Então, todas as respostas deles estão disponíveis aqui. A gente pode avaliar de forma mais tranquila para cada um. Né? Então, vou passando aqui os alunos de acordo com a quantidade que eu tenho. Então, tem a opção de imprimir também, se quiser. Mas sempre lembrando que o Google for Education tem como lema até usar o menos de papel possível, né?
Então não é necessário, mas caso for preciso, tem essa opção. Bom, feito isso, então, agora eu posso voltar aqui para minha área do Google Classroom, tá? Vou ver mais uma vez a atividade. E agora, ó, novamente, eu posso importar essas notas que agora são corrigidas, certo? Então, ó, percebam que aqui a última importação foi às 16:06 e agora são 16:07. Eu vou importar 16:17, perdão. Eu vou importar novamente as notas. Ó. Ele está avisando que a nota vai substituir a que está atual, que eu vou perder se eu mexer, se eu importar. Ele está importando e agora ele corrigiu, tá vendo? Ó? Percebam que agora a nota está 1,3 de 2,5 e aqui 1,1 de 2,5, já de acordo com a correção que foi feita lá no Google Forms. E sendo assim, a partir daí eu posso clicar aqui em todos os alunos, ele vai marcar todos aqui, e posso clicar em devolver. A partir desse momento, o aluno já vai receber a nota dele tanto pelo Google Forms como por e-mail. Se eu quiser fazer algum comentário particular aqui para esses alunos, eu posso fazer. Se não, é só apertar em devolver e que a nota já vai ser repassada. Então percebam que agora ele apareceu aqui o número 2, alunos com nota, né? Só recapitulando, quando a gente cria atividade, ele vai aparecer aqui todos os alunos com trabalhos atribuídos, de acordo com que os alunos forem entregando a nota, a prova, perdão, vão aparecer aqui como entregue e no final das contas, depois que tiver tudo corrigido e você entregar para os alunos a nota, vai aparecer aqui todos os alunos que já receberam a nota. Então, pessoal, com isso eu encerro esse tutorial aqui do Google Classroom. Espero que tenha sido útil para vocês. Eu dividi em 3 partes porque senão ia ficar muito grande. E, na verdade, até antes de encerrar, eu vou até sugerir para vocês outras coisas. Por exemplo, a gente está utilizando aqui basicamente só a plataforma do Google para fazer testes. Mas, como vocês perceberam aqui, o Google Classroom ele nada mais é do que uma plataforma para integrar conteúdos. Né? Então, o Google Classroom em si, ele não faz nada. A gente sempre precisa ou do Google Meet, ou de um vídeo no YouTube, ou do Google Forms, ou do Google Agenda. Então, ele só é uma plataforma de integração, né? Onde a gente vai conseguir organizar os conteúdos. Então, nada impede, por exemplo, quem já trabalha com Socrative, por exemplo, utilizar o Socrative para fazer uma atividade. Basta você colocar o link do Socrative dentro da, da sua sala de aula do Google Classroom. Quem trabalha com Kahoot, a mesma coisa. Então, fica até aqui uma dica, por exemplo, o Kahoot ele tem tempo para responder as perguntas. Então, às vezes, para fazer uma atividade avaliativa, ele é bem útil, porque o aluno com tempo para responder, ele não vai ter tanta facilidade de pesquisar a resposta no Google, ou até mesmo de dar cola, ou pegar cola com outro colega. Não vai dar tempo, ele precisa responder logo, senão ele vai perder a questão. Enfim, era isso que eu tinha para mostrar para vocês em relação a essa plataforma. Espero que tenha sido útil e, como sempre, me ponho à disposição para ajudar se for necessário. Tá? Um grande abraço a todos.